E agora você vai abrir sua Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Nós vamos ler do 1 ao 12. Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 12. Depois disso o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante, 2 a 2, às cidades e aos lugares que ele planejava visitar. Estas foram suas instruções: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras, e não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro que a paz de Deus esteja nessa casa. Se os que vivem ali forem gente de paz, a bênção permanecerá. Se não forem, a bênção voltará a vocês. Permaneçam naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois quem trabalha merece seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e ela os receber bem, comam o que ele lhes oferece. Curem os enfermos e digam-lhes: agora o reino de Deus chegou até vocês. Mas se uma cidade se recusar a recebê-los, saiam pelas ruas e digam: limpamos de nossos pés até o pó dessa cidade em sinal de reprovação. E saibam disso, o reino de Deus chegou. Eu lhes garanto que no dia do juízo até Sodoma será tratada com menos rigor que aquela cidade. Pai, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de desfrutar dessa palavra que é uma verdade para nós. É essa palavra que tem nos sustentado, é ela que tem nos impulsionado, fortalecido, e mais uma vez nós nos submetemos a ela nessa noite. Eu me submeto também ao teu Espírito, e que o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém. É interessante, queridos, aqui a gente compreender, quando Jesus agora, ele libera, uma palavra para a sua igreja. Compreenda aqui fala que ele chamou, além dos 12 agora já eram 70, algumas versões falam 70, essa aqui falou 72, e Jesus deu uma missão para eles. Qual que é essa missão? Ir de pregar o evangelho. Entrem dentro das cidades, anunciem o meu reino, falem do meu amor, liberem paz, curem os enfermos. E a gente precisa ter consciência, queridos, que foi por causa desse chamado ou dessa missão que eu e você fomos alcançados. Um dia alguém obedeceu essa palavra, chegou até você e apresentou exatamente o resultado dela. Você foi alcançado pelo poder dessa palavra, porque um dia alguém abriu seu coração e se dispôs a viver esse chamado, a anunciar o reino de Deus. E a gente precisa compreender que isso é algo contínuo. O chamado, queridos, ele precisa estar latente dentro do nosso coração. E por mais que a gente esteja vivendo, fala, poxa, muitas pessoas foram alcançadas, mas essa mensagem ainda precisa ser propagada, porque muitas pessoas também estão perecendo. É por isso que ele fala, olha, a seara é grande e poucos são ceifeiros. E o convite dele é para que a gente venha a assumir isso. E eu quero exatamente compreender de que forma que a gente precisa se comportar diante desse chamado. Porque esse chamado é universal. Amém? Isso não foi falado só para pastores, para evangelistas, para quem tem dons ministeriais. Isso é algo que é universal. Para você que está aí, você precisa divulgar isso aonde quer que seja. Seja num bate-papo, sentado numa praça, seja no seu trabalho, seja dentro do Uber, onde quer que seja. Se existe uma oportunidade, faça. Presente Jesus. Diga de fato aquilo que ele pode fazer na vida de um homem ou de uma mulher. Então a gente precisa ter consciência. Agora, uma das coisas que a gente precisa compreender é que para poder servir e para você ser um atuante dentro desse chamado, alguém que é convicto, a primeira coisa que a gente precisa ter é maturidade.
para a gente poder viver isso. Porque quando Jesus faz esse chamado, Ele faz para aquelas pessoas que realmente têm consciência daquilo que são. Uma vez que você aceitou Jesus, diz a Bíblia que você nasceu de novo, porque o seu espírito foi vivificado nele. Você passa a ter vida. Agora deixa eu te dizer uma coisa, queridos. Tudo que tem vida precisa crescer. Amém? Tudo que tem vida, querido, cresce. Eu não estou querendo dizer, talvez, em estatura física, mas ela precisa ter um crescimento contínuo. Nós estamos ali vendo o Bernardo no colo do Juninho. Nasceu bebê, já está andando, mas esse é o processo de tudo aquilo que tem vida. Tudo aquilo que tem vida, queridos, precisa crescer. E o crescimento é exatamente um processo de maturidade, até que você vai chegar num plano em que você está pronto para aquilo que Deus quer fazer. Então Deus não está chamando crianças, mas o interessante é que tem muitas pessoas agindo como crianças, dentro do comportamento desse chamado. Tem pessoas com atitudes infantis, mas quando Deus chama, Ele está querendo dizer o seguinte: olha, você precisa sair, né, dessa dependência infantil, de achar que a vida cristã é só para receber presentes, e você começar agora a oferecer presente. Entenda isso. Quando a gente é criança, a consciência de uma criança é sempre estar recebendo presente. Qualquer data que chega, a expectativa de uma criança é que você venha oferecer algo para ela. E o interessante é que dentro da igreja tem pessoas com esse comportamento ainda, achando que a vida cristã vai ser sempre para que você receba. Mas dentro do processo de crescimento, entenda uma coisa: chega um momento, queridos, que você precisa começar a dar. É por isso que Paulo fala uma passagem a respeito de Jesus, quando ele diz que o próprio Cristo disse que melhor é dar do que receber. Parece uma coisa meio estranha, né? É muito bom a gente receber. Mas por que ele está querendo dizer o seguinte? Por que é melhor dar do que receber? Porque quem está dando, querido, ele precisa ter a consciência de que se ele está dando, é porque ele tem condição, é porque ele recebeu. Ninguém pode dar nada que não tenha. Então, se você tiver a consciência de que você é abençoado, o processo da bênção me leva a agir como alguém que quer abençoar outras pessoas. Esse é o processo do crescimento, e a gente precisa compreender que isso parte do próprio Deus. Se existe um princípio de dar, esse princípio partiu de Deus, porque tudo que Deus criou, querido, entenda isso, Deus começou dando Jesus, que era que ele tinha de mais precioso, era o único. Mas se a gente for olhar dentro do processo da criação, é interessante, né? Uma árvore cresce para dar fruto. Plantas às vezes crescem para dar flores. Percebe que sempre está alguém dando, contribuindo para algo que Deus fez. Uma abelha está te oferecendo mel. Então, se você for olhar dentro da criação, se existe uma dádiva, essa dádiva é em você dar. E é poder contribuir. E o que Deus está querendo dizer é o seguinte: olha, entenda uma coisa. Você foi enxertado em Jesus para poder produzir. Porque você já recebeu da parte dele. E recebendo da parte dele, você precisa oferecer. Esse é o princípio de Deus. Queridos, a gente precisa colocar isso em qualquer âmbito da minha vida. Se eu sou um empresário, eu não posso pensar simplesmente em lucro. Eu preciso compreender que a minha empresa precisa dar algo que seja bom, que seja uma solução. Eu não posso criar algo como engano simplesmente para ganhar dinheiro. Se você tem um negócio, você precisa oferecer o que você tem de melhor. É o melhor produto, é a melhor ideia, é a melhor solução. É dessa maneira.
Porque ele fala, uma árvore que não produz fruto bom, querido, ela vai ser cortada e lançada ao fogo. Então a expectativa que Deus tem a nosso respeito é a respeito da gente estar produzindo coisas, mas coisas que sejam relevantes e excelentes. Que as pessoas desejem, tenham prazer naquilo que você está oferecendo. Então quando você entra aqui neste lugar, você não pode simplesmente estar entrando por entrar. Você precisa entrar aqui e falar, Deus, o que eu tenho hoje de melhor eu estou te oferecendo. É o princípio da excelência que parte dele. Deus nunca fez nada mais ou menos, ou deu algo mais ou menos. Deus sempre fez por completo. Você nunca viu Jesus curando em parte. Mas Jesus restaura na totalidade. Então esse precisa ser o princípio da consciência, da maturidade. A gente tem que parar de ser criança, porque criança fica só pedindo. Criança só quer. Mas chega num ponto, querido, que você tem que falar, agora eu quero é dar, querido. Essa é a minha consciência. Eu já tenho demais, agora eu quero oferecer. Eu quero proporcionar para as pessoas solução. É por isso que ele falou, agora vocês vão entrar, vão levar paz. Por quê? Porque essa paz está dentro de vocês. Eu já dei, agora vocês precisam oferecer para o mundo. Mas vocês precisam oferecer cura também. Percebe que em todo momento Jesus está dando uma ordem para dar. Para dar. E essa tem que ser a consciência da maturidade. Agora, dentro dessa consciência de maturidade, a gente precisa compreender que para mim viver esse processo, todas as pessoas têm que ter seriedade naquilo que foram chamadas para fazer. Só pode ser maduro realmente, de fato, só ter consciência de um chamado, alguém que realmente é responsável dentro daquilo que ele foi chamado para fazer. Precisa existir responsabilidade. Você não foi chamado para viver uma vida mais ou menos, querido, de cristão, não. Nós não fomos chamados para isso. Sabe, quando as coisas vierem na sua mão, você precisa pegar e falar, cara, ainda que seja uma tarefa simples, eu vou fazer ela com seriedade. Se você foi convidado para ajudar na limpeza, faça com seriedade. Não venha aqui passar tempo e nem brincar. Se você foi contratado dentro de uma empresa, querido, seja sério no seu trabalho, naquilo que foi confiado a você. São essas pessoas que Deus está esperando. Deus está confiando coisas para pessoas sérias. Então, para isso, precisa ter maturidade, porque nós não somos crianças. E essas pessoas que realmente têm esse pensamento são pessoas que vão trilhar em sucesso. Uma pessoa com responsabilidade, uma pessoa que não escolhe aquilo que vai fazer, mas chega na mão e faz com excelência. Eu vou cantar, vou fazer mais ou menos, vou chegar lá na hora lá e tal. Não, querido, não funciona desse jeito. Se você quer cantar, estude, cante bem. Se você quer tocar, seja bom naquilo que você faz. Tem que ter seriedade, sabe? A gente precisa ter essa visão. Agora a gente precisa compreender também que dentro desse chamado existem dificuldades que nós vamos encontrar. Não está querendo dizer que o chamado é mar de rosas. Não está querendo dizer que o serviço no reino vai ser fácil em momento nenhum. Pelo contrário, ele falou, vocês serão cordeiros no meio de lobos. Mas a gente precisa ter consciência que uma vez que eu assumi isso, ele também está comigo. Aquele que me chamou é aquele que vai estar lado a lado comigo. É o Senhor da seara, querido. É aquele que está confiando coisas especiais para a nossa vida. Agora, o fato de ter dificuldade não pode fazer a gente parar. Porque pessoas que param diante de obstáculos são pessoas imaturas. Pessoas que não assumiram a responsabilidade. Imaginou dentro de uma guerra, querido, se você não confiar nas pessoas que estão dentro da trincheira com você. Está ali um militar ali. Dentro de uma ação sua, se você está dentro daquele carro ali, França, e os 3 camaradas estão com você, criança, cara, a sua vida como que vai estar? Entendeu?
Então, dentro dessa jornada, queridos, precisa de ser pessoas que realmente estão capacitadas. Porque os frouxos Ele está mandando fora. Deus está chamando homens e está chamando mulheres, gente, para assumir esse negócio. Sabe, chegou esse tempo da gente brincar com essas coisas. Parece que a gente vem na igreja, é um campo de lazer. Quando eu estou afim, eu venho. Eu estou indo num parque de diversão. O chamado não é parque de diversão, não, queridos. Ele dói e traz renúncia. Sabe, então a gente precisa enxergar como seriedade. Se você for olhar a vida de Paulo, Paulo deixou de viver para viver Jesus, gente. Entendeu? Viveu em prol daquele que fez tudo por ele. Por isso que ele fala, eu sou escravo de Cristo. Escravo não escolhe o que vai fazer, nem a hora que vai fazer. Se der, eu faço. Não. Agora, se você sumiu, querido, seja responsável. Ninguém é obrigado a assumir nada. Mas uma vez que você assumiu estar em Cristo, seja homem e mulher de fato. Com as responsabilidades que você tem que ter. Com aquilo que você foi chamado para viver. Agora, dentro das dificuldades encontradas, você precisa saber que Deus vai te suprir em todas. Em todas. Paulo foi levar alguém imaturo na primeira viagem dele. Um menino, João Marcos. E no primeiro aperto que teve, ele voltou para casa. Apertou, ele gritou. Falei, isso não é para mim não. Paulo falou, então volta, menino. Volta para sua casa, porque aqui é lugar para homem. Aqui é lugar para quem assume. Agora esse menino um dia, ele amadureceu e virou homem. Aí quando ele estava preparado, Paulo falou, manda trazer João Marcos. Porque agora ele é homem. Ele agora tem consciência do chamado. Amém? Então a gente precisa ter consciência disso. E saber a importância do papel que a gente está assumindo. É responsabilidade, gente. É responsabilidade. Se você for irresponsável no seu serviço, você vai ser demitido. Você vai ser trocado. Agora no reino também não é diferente não. Se você não assume o seu papel, Deus descarta. Não posso contar com Ele. É por isso que uma das características de um líder que Paulo fala para Timóteo é que ele não seja neófito. Neófito às vezes é alguém que não está preparado. Que não tem estrutura psicológica, espiritual, física. É menino. E Paulo fala, para o chamado tem que ser homem. Não é a idade que eu estou falando não, gente. Porque eu conheço menino que é homem. E conheço homem que é menino. Entendeu? Deus está chamando pessoas que Ele pode confiar. Que não vai baixar a guarda, que não vai retroceder. Aleluia. Você continua me amando? Está pesado? Amém. Agora existe também uma característica fundamental para o serviço, além da maturidade. Amém. Você precisa estar munido de poder, querido. Tá? Munido de poder. Foi por isso que Jesus falou para os 12, fica na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. É uma capacitação que vem da parte do Espírito Santo para você cumprir o chamado. Porque pela força minha e pela minha vontade, meu desejo, eu não vou conseguir. Agora, uma vez que eu tenho o Espírito Santo e sou guiado por Ele, eu me submeto a Ele e vou. É Ele que vai forjar o meu caráter, é Ele que vai me aperfeiçoar, é Ele que vai me dar coragem, é Ele que vai me impulsionar, amém? Vai me nutrir, vai me capacitar. Por quê? Uma pessoa sem a presença do Espírito, ela não chega em lugar nenhum. Nenhum. Na força do braço a gente não vai. Uma igreja onde não existe o mover do Espírito, onde não tem manifestação dos dons espirituais, onde não existe batismo no Espírito Santo, que ele vai ser uma igreja engessada. Vai me desculpar, tem igreja que você entra que parece que está num velório. Com todo o respeito que eu tenho. Amém.
Agora, uma igreja afogueada, meu querido, ninguém pode parar. Amém. É por isso que ele está falando, olha aqui, vocês têm o poder do Espírito Santo. E na presença desse Espírito, vocês têm a capacidade de entrar dentro de uma casa e manifestar paz nesse ambiente. Vocês também têm autoridade para repreender espíritos de enfermidade e liberar cura sobre a vida das pessoas. Ele estava querendo dizer isso. Vocês são doadores de vida. Uma igreja que tem o poder do Espírito Santo, quer dizer, ela vai andar doando vida, mudando histórias, destinos. Porque pelo poder do Espírito Santo você não tem que temer nada. Nada. É o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Põe isso na sua cabeça. Não existe diferença. É o mesmo Espírito que atuava na vida de Jesus. Agora, quando você tem consciência disso, que medo que você vai ter? Você não tem medo de nada, queridos. Você está carregando a presença de Deus dentro de você. Daquele que pode todas as coisas. Amém. Então você tem a capacidade de chegar num lugar e falar, olha, eu estou declarando paz nesse lugar. Por quê? Porque o príncipe da paz habita dentro de você. O que significa príncipe da paz? Dono da paz. Se o lugar que você chegou está cheio de guerra, meu filho, você já pode dar ordem. Fala, você que está fazendo bagunça nesse lugar, eu acabei de chegar. E não tem espaço para nós dois. Não tem. Não, pastor, mas isso é prepotência. Não, isso é consciência de autoridade. E você dizer, quem manda nesse lugar aqui sou eu. Pior coisa que tem quando eu chego, cara, é o diabo começar a fazer gracinha no lugar que eu cheguei. Eu já falo de cara, você pode parar. Acabou. Amém. Você não tem espaço para isso aqui não. Porque o poder que está dentro de mim, que ele já te venceu há muito tempo. Amém. Então dá seu jeito e fica quieto aí. Amém. Amados, e estar em paz com Deus acima de tudo. É isso que você precisa ter. Alguém que foi chamado, que eles não pode andar atribulado. Não pode andar com medo, questionando o que será, como que vai ser, o que nos espera. Os 10 espias estavam desse jeito. O lugar é maravilhoso, mas nós não vamos poder fazer nada lá, porque tem gigante demais. Aí 2 falou, peraí gente, vocês não estão tendo consciência, vocês não estão lembrando de quem que falou que a terra é nossa não, gente. Não foi uma palavra humana não, foi Deus que falou. 10, queridos, ficaram com medo. E o medo levou eles à morte. Agora 2 se posicionaram. Rapaz, pode ter gigante, pode ter capeta, pode ter o que for, mas eu tenho uma palavra. E eu vou para dentro. Amém. Amados, se a sua vida está em Cristo, o seu negócio está na mão dele, você não tem que ter medo de nada não. O que será que vai vir, hein, daqui para frente? Qual que será a próxima crise? Não importa, eu vou entrar para dentro dessa crise, eu vou ganhar dinheiro nela. Acabou, pronto, acabou. É essa consciência de paz que você tem que ter. Amém. E aí ele fala, ministrar cura aos enfermos. Amado, chegou o tempo, gente. Isso precisa ser normal. Eu falo. Vai chegar um dia que vai ser normal aqui nessa igreja, eu quero ver isso. O cara não vai precisar nem pedir oração, ele vai entrar ali e já vai ser curado. A atmosfera de poder já vai estar exalando aqui. Não vai ter aquele... Quem quer receber cura não? O cara já vai ser curado sentado onde que está. Não precisa nem de espetáculo. Não precisa de show, não precisa de nada. Ele vai embora curado, depois ele fala que ele foi curado. É isso. Esse poder foi dado para nós. Isso não era só para aquele tempo não. Jesus falou, esses sinais acompanharão os que creem. Amém. E para que você está com medo de orar? Mas e se ele não for curado? Se ele não for curado é problema de Deus. Você está fazendo o que ele mandou. Pronto.
A responsabilidade não é minha, não. Jesus, eu estou orando e estou declarando cura no teu nome. Pronto, acabou. Seja curado. Aleluia. Agora precisa pregar essa palavra com autoridade, viu, gente? Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele tem autoridade. Viu? Se algum de vocês me ligar de noite para expulsar demônio, eu vou falar com vocês. Gabinete no outro dia. Amém? Para encerrar, queridos. Nossa, está ficando top. Será que vai sair isso na gravação? Vai. O cara precisa ter postura. Eu quero fechar com isso. Maturidade, poder e postura. Amados, postura fala de posicionamento. Está preparado. Pessoa que está preparada é uma pessoa que tem postura. Então a gente precisa estar preparado para aquilo que Deus quer fazer. A gente canta muito aqui, da Ana Diniz, Como é que é? Nova fase, não é isso? Mas você precisa estar preparado para isso. E quando você está preparado para aquilo que Deus quer te levar a viver, isso está querendo dizer que você tem que estar pronto. Pronto é postura de quem vai receber. Deus não vai pegar e escolher ninguém que está despreparado. Eu vou usar o exemplo do militar mais uma vez. Se você chegar no quartel, você tem que ter postura, não tem? Você pode ficar de qualquer jeito? Na hora que o oficial passa, tem que estar pronto. Dentro de uma guerra, você tem que estar pronto. Agora, para receber também, você tem que estar pronto. E isso é postura, entenda uma coisa. Deus jamais vai levantar alguém que não tem disposição para reagir ou trabalhar. Porque alguém que tem postura está pronto para o serviço. Espera aí, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Meu filho, isso não é tempo para isso não. Deixa os mortos enterrar os mortos. Deixa eu despedir. Não tem tempo para isso não, meu filho. É agora. Tem esse negócio de depois. Não, Senhor, amanhã a gente vai. Não, é hoje. Para as fases que Deus quer te levar, quer dizer, você tem que estar pronto. Você precisa estar pronto para entrar nas estações que Deus tem para a sua vida. Deus está por uma estação nova. E o cara, às vezes é uma estação de calor, o cara está de blusa de frio, está despreparado. Cada estação tem uma característica. E você tem que estar com a roupa certa para essa estação. Você tem que estar pronto, amado. Alguém que está preparado para viver experiências novas tem que dizer para Deus, eu já estou aqui prontinho, a mala está aqui, as ferramentas, está tudo pronto. Na hora que você falar, eu estou indo. É posicionamento. Deixa eu te falar uma coisa. Quando José foi se apresentar a Faraó, ele sabia que ele ia entrar numa estação nova. Ele já tinha passado por fases de sofrimento. E ele mostrou maturidade. Ele mostrou posicionamento, mas principalmente mostrou postura. E agora ele sabia que ele ia ser colocado diante de Faraó. E Deus já tinha falado, vai ser hoje, querido. A sua promoção é hoje. Sabe o que ele fez? Ele fez a barba. Talvez você iria do mesmo jeito, né? Deus falou, rapaz, já está pronto, vai desse jeito, né? Eu vou de chinelo de dedo e pronto. O camarada tomou banho e fez a barba. Você sabe por que ele fez a barba? Porque a barba para o judeu era sinônimo de autoridade. Agora para o egípcio era imundície, sujeira. E ele falou, não, nessa fase que eu vou entrar, eu preciso me adaptar à estação que eu estou entrando. E se essa estação exige coisas de mim, que eu preciso deixar, eu vou deixar. Se essa estação exige de mim princípios, eu vou entrar dessa forma. Isso é postura. Deus quer uma igreja que tenha postura, amém? De quem está pronta para viver sobrenatural.
Eu falei que está um tempo de ver milagres, não é entrando pela porta, mas a gente tem que ter postura de quem está pronto para viver isso. A gente tem que ter postura para viver crescimento. A gente tem que ter postura para viver prosperidade. E isso requer de mim princípios de maturidade. Entenda isso, querido. É essa igreja com postura que Ele está chamando para viver isso. Para viver as estações que Ele tem para a sua vida. Amém? Fica de pé.